Olá, tudo bem? Estamos começando a segunda temporada do programa AgroUrbano TV, um espaço para conectar o campo à cidade. Aqui a gente sempre vai falar sobre a produção de alimentos e tudo que envolve até chegar à sua mesa. A cada semana, um produto, um alimento diferente, sempre na companhia de especialistas e mestres do campo e da cidade. E para esse programa de reestreia, a gente decidiu falar sobre um alimento que eu particularmente sou apaixonado, o azeite de oliva, ou azeite extra virgem, como preferem os especialistas. Vamos descobrir hoje aqui como se produz o verdadeiro azeite de oliva, como está a produção de azeitonas, quantos quilos de azeitonas são necessários para fazer 1 litro de azeite e como escolher o melhor azeite e harmonizar com seus alimentos. Fica aí, o AgroUrbano está no ar. E a nova safra de azeitona já está saindo dos pomares gaúchos e logo, logo já está disponível para os consumidores. Mas o processo de produção de azeitona, assim como da extração e preparação do azeite, até chegar àquelas garrafinhas que a gente conhece, é um processo muito complexo e exige muita dedicação dos produtores. Para a gente entender um pouco sobre essa iguaria milenar, a gente vai receber aqui 3 grandes especialistas. A Isabel Casper Machado, que é nutricionista, especialista em gastronomia e pesquisadora de azeite de oliva na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Boa noite, Isabel. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos, Isabel. Também está com a gente o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o doutor Paulo Marchioretto, que além de um grande advogado, também é produtor de oliveiras. Boa noite, senhor doutor Paulo. Boa noite, é um prazer estar novamente com vocês aqui. Obrigado, prazer é nosso. E por último, não por acaso, o nosso amigo Sandro Marques, que além de um dos idealizadores deste programa, ele também é autor do Guia dos Azeites do Brasil, além de jurado internacional em concurso de azeite de olivas e tantas outras coisas. Muito boa noite, meu amigo Sandro Marques. Boa noite, Emerson. Obrigado pelo convite de novo. Prazer é nosso. Sabe que aqui você não pede, você manda, né? Bom, pessoal, como eu falei aí, a nossa ideia hoje aqui é falar desde o início da produção das azeitonas, né? Todo aquele processo, até chegar também na questão dos azeites. Isso é um processo, como a gente disse aí, de muito tempo, delicado. E eu vou conversar então com o Paulo Marchioretto, como eu disse, produtor também de azeitonas. Paulo, o que esperar dessa safra 2020-21? A gente sabe aí que talvez não vai repetir aquela safra lá de 2019, maravilhosa, mas é uma safra que a gente espera aí também uma boa produtividade, né? Não é mesmo? É verdade. Como bem disseste, Emerson, a safra de 2019, infelizmente, não repetiu esse ano. Porém, ela está se mostrando, digamos assim, melhor do que a safra 2020, que foi frustrante, digamos assim, em termos de quantidade. Nós imaginamos, nessa safra 2021, algo em torno de 90 a 100 mil toneladas de azeites, né? O que já anima um pouco, né? Praticamente o dobro da safra do ano passado. Mas as perspectivas são boas. O azeite, obviamente, continua de excelente qualidade, né? O pessoal já está fazendo a colheita agora, ainda já no mês de fevereiro. Poucos vão entrar março na colheita. Houve uma antecipação, pouca, né? Mas antecipou-se um pouquinho a colheita por questões climáticas, né? Nós, olivicultores, temos que observar muito o clima, não temos como fugir disso, né? Mas está bem, foi uma boa produtividade, não é a desejável, mas está bem considerando a safra do ano passado. Sandro, ano passado tu provou praticamente quase todos os azeites, não só do Rio Grande do Sul, como também do resto do Brasil, né, para fazer o guia. A ideia esse ano é repetir. O que você espera aí também para essa safra aí
de 2021? Desde 2017, né, que eu provo praticamente todos os azeites, apesar do guia ser editado de 2 em 2 anos. Então, a edição desse ano já está pronta, né, a mesma do ano passado, mas eu já estou começando a receber amostras. Eu acho que a vantagem de ter uma produção maior, e até depois queria ouvir o Paulo também sobre isso, mas a vantagem de uma produção maior é a gente ter a possibilidade de ter mais monovarietais, aqueles azeites feitos com uma única variedade de azeitona. O ano passado, com a safra menor, a maior parte dos produtores fez blends, ótimos blends, mas é legal a gente ter blends no mercado e ter monovarietal. Então, expectativa minha para esse ano, já vi gente colhendo coratina, vi gente colhendo manzanilha, umas coisas que não apareceram ano passado, e estou curioso aí pelos monovarietais. E você, Isabel, qual é essa expectativa? Eu vi bastante já produtores comentando que é o ano da arbequina também, né? Ou talvez para aquele consumidor menos especialista, assim, ele ainda nem consegue talvez diferir todas as variedades, né? Mas como está a sua expectativa para essa nova safra também? Então, eu estive na colheita semana passada, né, e fiquei impressionada com a quantidade de frutos nas árvores, né, de alguns produtores. E sim, né, vi também, para minha surpresa, a produção de coratina, que eu não tinha visto ainda, né, ansiosa para ver o resultado, né. Provei alguns azeites saindo, né, de primeira mão ali, arbequina, muito bom, assim, de excelente qualidade, né? A nossa expectativa, né, já lá na universidade, que a gente estuda e trabalha com azeite de oliva extra virgem, é realmente que essa qualidade, e a gente tem certeza disso, vai continuar, né? Porque lá o nosso foco é realmente entender melhor o azeite de oliva extra virgem, né? Pela aquela quantidade de polifenóis que ele possui, e entender também como ele se comporta no prato e no próprio fogão, ao cozinhar, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, azeites bons são sempre bem-vindos lá, né, para esse olhar da gastronomia e da nutrição. Sandro, a gente está falando aí de arbequina, arbosana, né, coroneia, enfim, dessas variedades aí que a gente está mencionando aqui, talvez para o consumidor ele não tenha essa familiaridade, né? O que daria para dizer, o que difere, né? Geralmente até o consumidor quando vai comprar o azeite, tá, mas qual é a diferença desse para esse, desse para esse? O que a gente poderia dizer assim, de modo geral? Acho que uma forma legal de entender são diferenças de intensidade que são próprias de cada uma dessas variedades, né? A arbequina tende a ser uma variedade um pouco mais suave, enquanto no outro extremo está uma coratina, que é uma das variedades italianas mais pungentes, mais picantes, mais intensas. E ali, mais perto dela, mais para o picante intenso, você tem uma coroneia, por exemplo. É claro que tudo isso depende muito de condições climáticas, condição do solo, né? Então, isso é mais uma regra geral. Eu acho que, na verdade, para o consumidor, o legal é aproveita que tem a feira aí, né? Em todo o primeiro sábado do mês aí em Porto Alegre, compra duas e compara. Uma coisa que eu sempre digo, que as pessoas esquecem de fazer, na hora de provar um azeite, não prova um, prova dois, porque a gente só começa a entender quando a gente tem algum parâmetro de comparação. Então, compra dois diferentes e aí começa a aprender o gosto e o aroma de cada um. Legal. O Paulo, o pessoal também tem uma outra curiosidade muito frequente também, é a quantidade, né, que dá para te fazer com a gente está falando em safra, em produtividade, né? Okay. Mas, assim, para a gente ter uma noção, quantos quilos de azeitona são necessários para fazer um litro de azeite, por exemplo? Basicamente, se faz a proporção de 10%. Né? 10 quilos de azeitona, 1 litro de azeite. Apenas queria fazer um comentário, aproveitando o gancho do Sandro, essa questão de novas variedades. O ano passado, eu tenho plantado aqui no meu olival a variedade Picual, e ela produziu 10 quilos, 12, alguma coisa assim, com 2 anos e meio. E agora, com 3 anos e meio, a minha surpresa, elas renderam 110 quilos. Eu levei para fazer um azeite Picual. Ficou extraordinário, extremamente bom, muito bem feito.
Então, assim, nós temos variedades novas surgindo e vão vir também nesse portfólio dos monovarietais. Então, nós vamos ampliando esse portfólio. E, além disso, já existe um convênio do Ibraoliva com a Embrapa Pelotas, junto com o Ministério da Agricultura, para a importação de novas variedades, tanto de Portugal quanto da Itália. Então, a tendência, aumentando essa quantidade de essa variedade de oliveiras, tu aumenta a possibilidade de novos monovarietais ou até novos blends, né? Essa aqui. O Emerson. Diga, Santo. Desculpa, eu te cortei, Paulo. Não. Não, é curioso, porque a semana passada, né, eu fiz um prato, alguns conhecem como puchero, ou na tradição espanhola, um cozido madrilenho, né? São várias carnes e legumes cozidos juntos, com grão de bico. É um sabor muito intenso. E ele pede um azeite intenso. E eu tinha recebido um azeite aqui, que era um blend de arbequina, com muito pouco coroneio, um pouco de arbosana. Um ótimo azeite, mas que sumia no prato. E aí eu estava justamente pensando, poxa, se eu tivesse uma coratina ou uma picual do Rio Grande do Sul, esse prato teria ficado perfeito. É interessante. Isabel, nesse sentido, alguma dessas variedades tem uma facilidade melhor de harmonização ou que cai mais facilmente no paladar das pessoas? Porque eu me lembro, pela minha experiência, quando eu fui experimentar um azeite de oliva extra virgem mesmo, eu inicialmente não senti aquela coisa, pô, será que isso é bom, é ruim? Porque, na verdade, a gente está acostumado com outro tipo de produto, né? Tem alguma variedade assim que cai melhor no paladar? É que, na realidade, né, a harmonização de azeite, ela difere um pouquinho da do vinho, né? Então, a do vinho, tu faz em 2 momentos, né? Tu degusta o prato e depois degusta o vinho, né? E do azeite é no mesmo momento, né? Então, vai muito das características do prato e das características do azeite, né? Por isso que entra, então, essas características dos varietais, né? Se tendo mais varietais, fica mais, digamos assim, amplo, né? A gama de combinações que a gente pode fazer, né? Mas o que eu tenho visto e observado muito, né, que o Sandro até falou, é essa questão do local, né? Então, do local, do ponto de maturação da fruta, né? Então, aqui no sul, por exemplo, nós temos essa característica de ter azeites bem verdes, né? Então, diferentes um pouco lá da Serra da Mantiqueira, diferente de outros lugares do mundo, né? Então, essa questão de ter o varietal, né, é interessante saber por quê. Porque, por exemplo, uma arbequina, Temos um cortezinho ali com a... mais suave, né? Mais redondo, até mais do gosto do paladar do povo brasileiro, né? Que a gente, digamos, harmonizaria com preparações com sabores não tão intensos, né, que nem o Sandro falou ali do puchero dele, né, e já, por exemplo, se eu tenho varietal, por exemplo, o picual ali que o Paulo produziu, né, provavelmente colhido aí agora, azeitona no início da colheita, então eu vou ter muitos polifenóis, né, esses polifenóis vão trazer características de frutado verde para esse azeite, né? De um amargo e um picante intenso que com certeza vão combinar ali com o puchero do Sandro, né, Sandro? Tá aí o puchero. Aqui a prova. Exatamente. Então, vai muito assim de conhecer, e outra coisa que a gente sabe, quem trabalha com azeite sabe, né? Muito momento do uso, né? Porque início de safra, tu tem uma quantidade X de polifenóis que vão te dar X características sensoriais. Passado um ano, tu já tem outras características, né? Já não tem tanta intensidade. Então, vai tudo no momento do uso também, né? No momento que tu vai abrir a garrafa e utilizar para harmonização, né? Que bacana, a Isabel está falando um ponto que é muito importante, a questão da juventude, né, do azeite, que bem como você falou, contrário ao vinho, né, ele também é bem mais, o azeite, a questão da juventude. Sandro, por que o azeite tem que se consumir jovem? E também explica para nós, tu tem uma árvore de oliveira aí atrás, aí, qual é a variedade?
Tenho, eu estou aqui no 23º andar com uma coroneike e uma arbequina, que deu 3 azeitonas esse ano, mas não vingaram. Cresceram e depois caíram. Não são tão bem cuidadas como as do Paulo, que cuida uma por uma e tem até nome. Eu não sou. Eu sou expert quando o azeite está pronto, né? A árvore, eu não sou um grande expert, não. Então, azeite jovem. A gente precisa de 2 coisas. A gente precisa de azeite jovem e de olivicultor experiente, como o Paulo. Precisa de olivicultor. A gente está aprendendo, né, no Brasil. Que não estrague o azeite, né? Exatamente, que não estrague o azeite, que saiba cuidar da planta e saiba depois extrair. Exato. O que acontece? A melhor forma de comparar, embora tenha suas limitações, é que o azeite é o suco de uma fruta, né? A azeitona é a fruta da árvore, você espreme a azeitona, ela não passa por nenhum outro processo, a não ser uma filtragem, e você tem um suco. Como qualquer outro suco de fruta, se fizer um suco de laranja, bergamota, qualquer outra coisa, e colocar na sua geladeira, o tempo vai passando, ele vai oxidando, né? Então o azeite ele é sensível à luz, sensível ao calor e sensível ao oxigênio. O que significa que a gente tem que ter uma extração perfeita, uma embalagem perfeita e consumi-lo rapidamente. Se tem uma coisa que seria cômica se não fosse trágica, é uma frase que a gente costuma ouvir de algumas pessoas, né? Olha, eu trouxe um azeite, trouxe um azeite que eu guardei para uma ocasião especial. Tá lá, quando você for em casa eu vou te servir. Ah, que legal. Quando você comprou? Ano passado, no começo do ano, quando eu fui para Portugal, né? O azeite já está rançoso. O azeite é para consumir. E aí está a grande vantagem dos azeites brasileiros, né? A gente tem azeite para Páscoa, que é a data de maior consumo de azeite. A gente tem azeite no auge do seu esplendor aromático. Queria só fazer um adendo na colocação do Sandro, né? Claro, quanto mais novo, melhor. Mas o que a gente tem observado até no painel do Ministério da Agricultura, que a gente testa toda semana os azeites, para nossa surpresa e para o nosso orgulho, digamos assim, os azeites brasileiros do ano passado, até da safra de 2019, estavam excelentes quando bem armazenados. Uhum. Né? Então, assim, claro que a gente sempre vai atrás da última safra e do azeite mais jovem, mas essa questão que o Sandro falou, de conservar, manter a garrafa ali, longe do calor, longe da luz, enfim. Olha, eu vou dizer que, para nossa surpresa, nós encontramos excelentes azeites da safra até de 2019. Isso também tem a ver, Isabel, o fato da fruta ser colhida não tão madura. Isso é um ponto muito importante. À medida que a fruta for colhida mais madura, tu vai perdendo essas qualidades. Vai baixando o nível de polifenóis. E é uma tradição nossa do Rio Grande do Sul exatamente colher a fruta mais no seu estado verde do que madura. Por isso, tu consegue guardar esse azeite, se for bem armazenado por um período maior, guardando várias dessas qualidades nutricionais. Isso aí. Bacana, a gente já falou aí já um pouco sobre as variedades, né, o processo de extração, também da importância de ser um azeite novo. Eu queria aproveitar a experiência do Paulo ali, como eu disse no início, ele é produtor, né, e também um empresário que tinha um outro segmento de atividade, né, e eu acho que também quem nos acompanha o programa também, eu acho que tem essa curiosidade, né, sobre o negócio da olivicultura, né. E eu gostaria de um depoimento seu, Paulo, porque também você, na sua propriedade, vai ser o primeiro ano, né, então quer dizer que isso leva um tempo de maturação, esse negócio. Eu queria um depoimento seu sobre esse setor, porque a gente sabe que a olivicultura, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, vem crescendo, né? Vem crescendo bastante a área de produtivo. Então, um depoimento seu nesse sentido também, a olivicultura como um negócio também. Ok. É um negócio a longo prazo, né? A verdade é essa. Veja assim, nós plantamos o nosso pomar em 2017. Quando nós estávamos com 2 anos e meio, já tivemos produção de coratina, Sandro, observe bem, coratina no Brasil produzindo com 2 anos e meio, picual produzindo com 2 anos e meio. Então, assim, elas têm condições de produzir. Obviamente que a oliveira, e isso em qualquer parte do mundo, ela leva tempo
para crescer e se tornar adulta. Em geral, a fase adulta da oliveira começa no 8º ano. Então, do 4º ano ao 8º ano, ela produz satisfatoriamente. Então, ela começa no 4º ano com uma produção um pouco menor e vai elevando ano a ano essa produção até chegar no 8º ano na fase adulta, e ali tu tem condições de fazer 25, 30, 40, 50 quilos por planta. Então, é um investimento bom, é bacana, é bonito, é apaixonante, mas requer tempo, paciência e, principalmente, muita dedicação. Como disse o Sandro, as minhas plantas, cada uma tem um nome, são tratadas individualmente, e é isso que tem que ser feito. Você sabe que isso é muito visível da perspectiva de quem vem provando todos os azeites todo ano, e aí eu acabo me aproximando dos produtores e conhecendo para escrever as histórias deles. É bem visível, é bem notável a diferença do produtor que está lá no dia a dia, cuidando direto, né, do resultado do azeite que ele produz, de um produtor que gosta, enfim, cuida, mas que está um pouquinho mais distante. É muito visível, muito notável a diferença de qualidade no final. É verdade. Aproveita para nós, Paulo, e diz qual é a expectativa assim, em números, né, da produção de azeitona. Vamos falar de tudo de Rio Grande do Sul, assim, né, okay. E também de azeite. Olha, a expectativa, vamos falar em termos de expectativa, porque a colheita ainda não terminou, né? Nós temos a expectativa de colheita entre 900 a 1.000 toneladas de azeitonas esse ano, que deve dar em torno aí por volta de 90 toneladas ou 100 toneladas de azeite, né? São perspectivas, né? Mas são boas, animadoras, muito melhores daquelas do safra de 2020, né? Que foi baixíssima a produtividade. E a área plantada também crescendo, em torno de 7 mil. Hoje no estado do Rio Grande do Sul, mais ou menos, nós temos assim 7.000 hectares já implantados, né? É uma área, a área de plantio no estado tem aumentado na faixa de 15% a 20% ao ano. Obviamente, com a pandemia, ela diminuiu um pouco. Nós não temos muitos números, porque a nossa sociedade ela ficou um pouco virada com essa história da Covid, atrapalhou muita coisa. Mas o plantio de novas áreas de oliveiras se manteve, né? Se manteve. Velocidade menor, mas... Perfeito, Paulo, desculpe te interromper. Só nesse gancho, a olivicultura também encontra na gastronomia uma grande forma também de se desenvolver. Depois a gente vai falar sobre o olivoturismo no segundo bloco, mas esse casamento né, com a gastronomia, a alta gastronomia também ajuda a impulsionar também? Com certeza, porque até o meu interesse particular em estudar azeite de oliva iniciou ali em 2000 e sempre tive interesse, porque a gente usa muito o azeite para cozinhar na gastronomia, né? E o que o mercado oferecia, assim, geralmente não era de uma qualidade, uma boa qualidade, né? Então, em 2013, efetivamente, eu comecei a estudar o azeite de oliva quando fui a Mendoza e vi a produção lá e conheci uma degustação de azeites, enfim, e voltei, digamos assim, aprimorando meus estudos nessa área, né? Por quê? Porque, assim, conhecer o azeite de oliva que tu está usando no preparo do teu alimento e na finalização do teu prato é fundamental, né? Então, às vezes, e muitas vezes, o desconhecimento, por exemplo, por parte dos cozinheiros, dos chefes de cozinha, né, faz o quê? O investimento num azeite que não vai te trazer, digamos assim, benefícios, tanto nutricionais como sensoriais, enfim, e que tu vai estar lá pagando, vamos supor, R$20 por uma garrafa de azeite, que é caro para cozinhar, né, ou para usar no teu restaurante, e não tendo, digamos assim, aquele retorno que tu espera, né? Então, de repente, tu pode usar em determinadas situações outros tipos de óleo e usar o azeite bom, pagar mais caro do que R$20, né? Mas ter os resultados que tu esperas, né? Então, tem muita confusão ainda no mercado, essa questão de entendimento, né? Então, ainda a gente faz um trabalho de formiguinha, assim, com os cozinheiros, com os chefes de cozinha, ajudando a ter esse entendimento, né?
para escolher melhor o azeite, né? Porque muitas vezes o restaurante tem gastos com azeite que não precisaria ter, né? Ele poderia até economizar se ele soubesse escolher melhor e direcionar o uso, né? Perfeito. Perfeito. Sandro, como é que tu vê essa questão desse casamento com a gastronomia e também de que forma também impulsiona bastante, né, o setor ali, até porque a gente conhece, né, muitos chefes de cozinha que valorizam, mas outros que conhecem até pouco. O Ibroliva fez recentemente, né, até você também foi responsável por esse workshop com chefes, e a gente viu muitas dúvidas em relação a isso também, né? A palavra é o que a Isabel falou, é um trabalho de formiguinha. Na verdade, muita gente valoriza, mas mais gente ainda desconhece. Então, valoriza a ideia. Azeite, aquele produto fantástico, europeu, nossa, tem no Brasil, nossa, é fresco, e parou aí. Chegou na segunda página, não sabe reconhecer, não sabe utilizar de forma adequada, porque nunca foi exposto a esse conhecimento, né? Então, tem um trabalho bastante grande para que os cozinheiros conheçam melhor esse produto e saibam usar. E eu acho sensacional quando a Isabel coloca essa coisa de saber usar um ponto, que pare de dizer que fica muito caro no meu CMV, né? no custo da minha mercadoria vendida. Não, tem que saber usar. Sabendo usar, vai deixar o prato mais gostoso e não vai ter esse impacto no custo. Maravilha. A gente está chegando nessa primeira parte final do programa. Agora, a gente vai fazer um pequeno break. A gente vai ouvir um quadro aí. Não sei se tu conhece, Sandro, Um Rio de Azeite. Muito bem. Né? Lembrando sempre, né? Azeite é tão bom que a gente não precisa usar só um fio. Pode usar um rio. Pois é. Essa deixa aí do Sandro aí, ela vai ilustrar o nosso quadro agora, que vem no intervalo, Um Rio de Azeite. Também a gente vai ter um depoimento aí do Renato Fernandes, ele é vice-presidente do Ibroliva e também vai falar um pouco sobre o livro turismo. É só um minutinho e a gente já volta, tá bom? Vamos lá. Para fazer azeite, a gente esmaga a azeitona com caroço e tudo. Isso significa que no final do processo produtivo eu tenho óleo e tenho os resíduos que são separados. Esses resíduos têm várias funções. Por exemplo, eles têm um alto poder calorífero, então podem ser usados como biocombustível, mas também podem ser destinados para ração animal, para adubo e até mesmo como esfoliante na indústria de cosméticos. Conheça os azeites brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora do tempero não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. É uma satisfação conversar com vocês, poder falar um pouquinho da olivicultura brasileira, falar um pouquinho do plantio de oliveiras aqui no Rio Grande do Sul. Eu falo aqui de Caçapava, aqui do olival Vila do Segredo, do azeite Vila do Segredo. Falo também em nome do Ibroliva, o Instituto Brasileiro de Olivicultura, o qual nesse momento eu estou vice-presidente. Temos aí a safra acontecendo, a colheita iniciada a questão de uma semana, um pouco mais, e tem sido muito positivo. As falas dos produtores são falas otimistas, a colheita está em franco processo. E nesse momento observamos algumas variedades com potencial de demanda um pouquinho maior na colheita, né? Se mostrando mais eficientes com a produtividade, que é o caso da Coroneik. Parece que essa safra de 2021, de fato, é a safra da variedade Coroneik. E também as outras, aí, Picual, a Arbosana, vem vindo com uma produção muito boa. A safra de 2021, ela tem sido, até o momento, aí, apresentado com uma safra melhor que a safra de 2020, mas talvez não tão boa quanto a safra de 2019. Nós aqui do Olival Vila do Segredo, nosso olival ainda é um olival jovem, né? Árvores aqui na faixa de 3 anos e um pouquinho. Tivemos aqui uma pequena colheita ano passado, esse ano um pouquinho mais.
mas as expectativas e as perspectivas são otimistas, né? A olivicultura está em franca expansão em todo o Brasil. Nós, produtores de azeitonas, sempre primando pela qualidade, também tendo o cuidado com o manejo, o cuidado com todo o processo de produção, desde o plantio, de escolhas de mudas com qualidade e tendo aquele cuidado especial para se ter um bom produto, um bom azeite. E de fato isso tem acontecido, todos os associados e as marcas que hoje produzem aqui na região do Rio Grande do Sul, região de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, são marcas consagradas e que estão recebendo prêmios de todas as ordens, né? Prêmios da linha nacional, prêmios internacionais, concorrendo com as grandes marcas de azeite de todo o mundo. Então eu gostaria de dar essa mensagem positiva, otimista a todos os produtores, né, e também a todos os que possam se interessar e vir trabalhar nessa linha de azeites ou na linha mesmo de oliveiras, que penso que será a nova fronteira agrícola do Brasil, né? Isso durante muito tempo ficou de uma maneira muito pequena, muito pontual em relação à produção agrícola brasileira. Hoje tem mostrado forças, né? Com grandes plantios, os plantios estão cada vez mais se multiplicando. Os plantios que foram feitos há 2, 3, 4 anos começam a produzir nesse momento. E temos visto bastante pessoas envolvidas, acreditando que podemos também ser um grande polo produtor de azeite de oliva extra virgem, né? E todos nós acreditando sempre pela qualidade, sempre buscando a primazia em ter um produto sem nenhuma alteração, um produto totalmente jovem, buscando sempre a saúde, buscando sempre a preocupação com a qualidade final de um produto de primeira linha, um produto realmente puro, um produto verdadeiramente brasileiro. Bem, já estamos de volta com a Agro-Urbano TV nessa terça-feira e no cardápio do programa o azeite de oliva gaúcho. A gente viu agora há pouco, aí no intervalo, o depoimento do Renato Fernandes, que além de presidente do IBRA-Oliva, ele também é proprietário da pousada Vila do Segredo, em Caçapava do Sul. Eu queria saber de vocês aí sobre a importância do oliviturismo para o setor. Será que é o caminho mesmo a ser trilhado, o mesmo que aconteceu com o vinho? Vamos começar aí com o Paulo, com Paulo Marchioretta, presidente do IBRA-Oliva, para nos falar um pouco da sua impressão, como você vê o oliviturismo. Eu sei que o IBRA-Oliva também vem trabalhando bastante nesse sentido, junto com a Assembleia Legislativa, junto com outras entidades, mas para fazer o oliviturismo realmente ser impulsionado, como aconteceu com a questão do vinho, né, Paulo? Exato. O oliviturismo é de extrema importância para o olivicultor. À medida que desenvolvendo essa atividade de turismo, tu traz uma receita extra para o produtor, né? Tu complementa a tua renda. E tu oportuniza ao cliente conhecer um olival, conhecer a história do azeite, como é que faz a análise sensorial desse azeite, as diferenças de variedades. E época de pandemia, então, tu facilita o turismo interno. Principalmente assim, por exemplo, no caso do Renato, que tem o olival, a pousada dele em Caçapava do Sul. As pessoas podem sair de Porto Alegre, passar o final de semana em Caçapava e voltar a Porto Alegre, com adotando todas as medidas recomendadas de saúde. Então, isso, tu desenvolve uma nova atividade paralela à olivicultura. Isso é muito, muito explorado na Europa há muitos anos. É uma atividade de extrema importância. Ela valoriza e muito desenvolve, ajuda a desenvolver toda a cadeia, né? E o Renato muito nessa área, fez uma bela de uma pousada, e temos outros empresários também já investindo, já com projetos em andamento. Me ajuda a lembrar, Paulo. Temos aqui em Viamão, temos em Gramado. Vamos lá, alguém se lembrar? Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Restinga Seca.
Restinga Seca. Restinga Seca também tem. Que já são empreendimentos que já estão já consolidados e atendendo, né? Fora outros que ainda estão em... São consolidados e outros em andamento. Alguns com hospedagem, alguns só com gastronomia, né? Você tem lá em Santana do Livramento a Casa Albornoz também, que tem uma loja linda. A loja tem um deck em frente ao cerro, onde eles servem alimentos no fim da tarde, no pôr do sol, é belíssimo. Maravilha. Verdade. São vários. E a gente está trazendo esses depoimentos, né, Sandro, aqui desses municípios, né, que não são poucos no Rio Grande do Sul, mas um exemplo forte também acontece na Serra da Mantiqueira, aí numa região que você é da região de São Paulo, aí pode trazer um depoimento também muito bacana, aí que tem lugares maravilhosos, né? Na Mantiqueira também aqui, né, você já tem um padrão muito grande daquele turismo de paulistano. O paulistano ama e odeia a cidade, né? Então ama a cidade e aí no final de semana quer fugir da cidade para lugares próximos. Então, você tem 2, 3 horas daqui, vários exemplos, né? Alguns que chegaram até a inverter a conta, que depois descobriram que o turismo estava trazendo mais faturamento, inclusive, do que o azeite. Tem uma coisa que eu particularmente gosto, que é o fato de ajudar na comercialização, tão simples quanto isso, né? O produtor já tem tanto trabalho para produzir e para extrair, que ele tem o trabalho também de abrir frente comercial, não é banal isso. E aí você está trazendo o turista para consumir dentro da sua própria propriedade, corta uma camada de complexidade, né? É verdade. Esse é o negócio. Que gostaria de acrescentar alguma coisa, Isabel, também nesse sentido? Então, o que eu acho legal nesses modelos de negócio, enfim, é que o consumidor também aprende como é feito o azeite, porque na cabeça do consumidor o azeite é prensado, é quente, é frio, né? Então ele vê essa maneira como é produzido atualmente o azeite de oliva, né? Eu acho que elucida muitas dúvidas que o consumidor tem. Exatamente, eu percebo isso mesmo. Essas dúvidas que o consumidor tem, ela está relacionada às coisas mais simples, talvez, para o público, né? O produtor, tudo, são coisas triviais, mas o público realmente tem essas dúvidas simples, como a Isabel falou, né? Desde a questão de se é o processo de esmagamento, se é de extração, enfim. Ô, Isabel, e tu, como que tu vê assim essa falta de informação, né, para a questão do consumo, né? Claro que a gente não há dúvida que quanto mais informação vai poder ajudar mais na questão do consumo, né? Mas isso ainda é um grande gargalo ainda para o pessoal superar ainda? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Hoje a população ela está muito confusa, né? Até porque esse aumento do consumo do azeite de oliva aqui no Brasil, principalmente no mundo, né? Foi com o advento da dieta do Mediterrâneo que as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa de bom no azeite de oliva, porque até então azeite de oliva era azeite de oliva, ninguém entendia, né, essa questão de extra virgem, de polifenóis, nada disso. Então, houve um boom do consumo, né, só que o conhecimento ficou para trás, né, tanto que as pessoas, elas vão ao supermercado, elas querem olhar apenas a acidez, né? O ponto principal é a acidez. E a gente sabe que tem azeites aí que não são produzidos com processos corretos, enfim, e que acabam ficando com um grau de acidez muito alto e vão para a indústria ser refinados, né? E depois fazem lá alguma mistura e vendem com aquela acidez, né? Bem baixa, né? Mas a gente sabe que aí se foram todos os polifenóis, enfim, né? Que não seria um azeite extra virgem. Então, assim, a gente ainda tem, olha, um grande caminho pela frente para que o consumidor entenda realmente o que é azeite de oliva extra virgem. Sandro, você que é um educador, né, também autor de livros, enfim, de que forma educar esse público e o que pode se dizer para esse público consumidor, além da questão da acidez, bem lembrado pela Isabel ali, que é uma das coisas, eu acho que mais que está mais no domínio, né, do consumidor, é essa questão da acidez. Mas tem outras coisas mais importantes, né, do que a acidez também? Bem, na verdade, a gente tem uma série de parâmetros químicos que definem o que é um azeite extra virgem
de um azeite virgem ou de um azeite tipo único, né? Eu acho que educação do consumidor, por isso que eu insisti aquilo que eu estava falando, né? De pega 2 azeites e prova. Essa educação ela tem que ser sensorial, né? Tem que ser o melhor amigo do consumidor ainda é o nariz, de começar a perceber quais são as nuances, quais são as diferenças. E é importante que não seja uma educação ou que o consumidor não sinta a pressão de preciso reconhecer que tem aroma de violetas do Himalaia. Não, não é isso. Claro que com o treino você pode chegar lá, né? Mas é começar a aprender o que é um aroma de ranço, o que é um aroma de frescor, como é que aquilo combina com a comida. É uma aventura o processo. E é legal quando você começa a aprender sobre isso, né? Tem outras dicas também, eu dei essa dica de experimentar 2. Uma coisa muito legal para a gente aprender sobre aroma e harmonização é quando a gente cozinha grãos. Então, feijão branco, grão de bico, ou mesmo outros tipos de feijões, lentilha, são produtos que casam muito bem com azeite. E, dependendo do azeite que você coloca, dá um resultado final diferente. Então, é um baita de um teste legal para você fazer. Faz um cozido com grão de bico, enfim, algum desses grãos, pega 2 azeites diferentes, coloca no prato um pouquinho, coloca no prato outro e experimenta. E aí você vai aprendendo o que você gosta, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, né? Eu só acho que assim, a gente não pode virar o óleo chato, né? Esse azeite precisa combinar com a minha gravata, precisa combinar com o vinho e tal, e aí tira o prazer da comida. Exato. Me permita fazer uma observação nessa questão de qualidade. Veja bem, a Espanha é o maior produtor mundial de azeite. E eles só começaram a produzir azeite de qualidade há 25, 30 anos atrás. Veja só. Até então, eram azeites de baixíssima qualidade. Por exemplo, em Jaén, a variedade mais plantada é a Picual. Eles colhiam ela madura e ficava um azeite rançoso, horrível. Hoje, eles colhem ela verde e é um azeite extraordinário. E eu tive esse prazer esse ano de fazer na minha propriedade. Nós tivemos aqui um azeite com Picual. É maravilhoso, com ela verde. Então, esse processo de aprendizado, o brasileiro ainda tem muito caminho pela frente. E muito consumidor ainda liga muito essa questão de acidez ao ácido que tu encontra, por exemplo, no limão, no vinagre. E não tem nada a ver com acidez. É outra acidez do azeite, nós nos referimos a outro tipo de acidez, né? Então, sim, o consumidor tem muito a aprender. Isabel, pois não, Sandro. Só complementar uma coisa que o Paulo falou, porque assim como o estilo de produção mudou na Europa há 25, 30 anos, a gente tem uma geração, várias gerações de brasileiros acostumados a consumir um azeite produzido no estilo antigo. Isso que causa alguma confusão. Eu não encontro mais aquele azeite com cheiro de azeitona. Muito comum a gente ouvir isso. Então, amigo, o azeite com cheiro de azeitona era um azeite feito com azeitona velha, madura. Tudo bem, a gente gostava, mas tem um monte de coisa que não é muito boa, que a gente gostava e que depois a gente aprende a refinar o paladar. Então, é uma questão de conhecimento e de se desapegar dessa memória sensorial, que pode ser muito boa, mas não é de um azeite de qualidade. Diante de uma cultura milenar, e nós aqui no Rio Grande do Sul, que estamos um pouco mais aí de 1, 2 décadas aí, né, plantando e fazendo azeite, a gente tem muito que aprender. Mas eu vi que a Isabel se mexia ali, se movimentava quando o Sandro falava nesse casamento, nessa alquimia com o alimento, assim, né? Eu sei que você preparou aí alguma novidade para a gente, uma receita aí. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre essa questão da harmonização e o que você trouxe aí para a gente. Então, antes de entrar na harmonização, só fechando ali, né, essa questão do consumidor, eu acho, né, Sandro, que se o consumidor começa a aprender os defeitos principais, tipo ranço, fermentado, já é assim, a metade do caminho. Né? E, nossa, no mercado, assim, é o que mais a gente encontra, né?
Bom, mas passando para a harmonização, então, que a gente tinha falado, ela acontece no momento, né? E o que seria um azeite de oliva extra virgem? Seria aquele azeite que não tem defeitos, né? E que teria lá essas características sensoriais, principalmente de frutado, que vai lembrar a fruta, né? E esse frutado que pode ser verde ou maduro, né? Então, verde vai lembrar grama cortada, parece que realmente passou do lado do cortador de grama, né? Parece que está sentindo aquela, né, a grama cortada. E o maduro, que já vai lembrar mais frutos maduros, enfim, algumas características, né, tipo maçã, papinha de maçã, enfim, tá? Claro que a gente não precisa saber, né, que nem o Sandro falou, né, a violeta que vem do Himalaia, lá o cheiro da rosa que vem do Himalaia. Mas, a grosso modo, a gente vai sentir no azeite bom. Esse nível, digamos assim, esse grau de frutado dele, né? E com o frutado, existem duas características bem importantes, que é o picante e o amargo, né? Que geralmente vem no azeite extra virgem, né? E o equilíbrio entre esses dois faz com que o azeite tenha, então, uma harmonia, né? Então, a gente vai encontrar no mercado de azeites extra virgens esse grau picante e amargo mais alto ou mais baixo, né? Então, esses dois elementos, isso eu estou falando a grosso modo, né? Esses dois elementos, eles vão meio que direcionar a nossa harmonização, né? Por que o Sandro falou ali no pucheiro dele? Porque o pucheiro tinha muitas informações. Então, ele precisava que viesse junto para equilibrar, porque geralmente se faz pela harmonização dos sabores, né? Que um azeite que viesse acompanhado do quê? De um grau de frutado, um grau de amargo e um grau de picante que acompanhasse o prato dele, que provavelmente tinha pimenta, tinha outros temperos, enfim, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a harmonização, né? Ela funciona acompanhando um sabor, equilibrando o outro, né? Por quê? Porque se eu pegar, todo mundo diz assim, vou harmonizar a salada, então vou pegar um azeite mais maduro, um azeite mais suave e vou harmonizar com salada. Mas qual salada? Se eu tiver uma salada de rúcula, uma salada de agrião, né? Eu não vou conseguir harmonizar com esse. Então, eu tenho que entender um pouquinho esses sabores, né? Então, eu trouxe aqui dois azeites, né, com duas características bem diferentes. São da safra de 2020. Esse aqui é um blend da Olivas do Sul, um azeite muito bom, mais suave, né? Deve ter arbequina, arbosana na sua composição, aqui na garrafa não diz. E esse azeite aqui da Prosperato, que é galega, né? Até que foi uma produção limitada, né? Galega é uma azeitona portuguesa, né? Que até alguns azeites famosos de Portugal, eles não têm assim esse grau de frutado tão alto, tão picante, tão amargo, né? Mas o nosso aqui, esse aqui da Prosperato, ele vem então com, digamos, um frutado, um grau de amargor e de picância bem alto, tá? Então eu fiz aqui uma brincadeira assim para a gente entender, né? Aqui eu tenho, acho que está dando para ver. Aqui eu tenho uns pimentões grelhados, um nhoque com manjericão. Como os pimentões são grelhados, eles são adocicados, né? O nhoque não tem muitas características. Se eu ficasse só assim, com o meu prato assim, né? Eu poderia muito bem harmonizar com esse blend aqui, né? E acompanharia e finalizaria o prato de maneira excelente. Mas, no momento que eu coloco, né, como eu vou colocar aqui, um ragu de carne de panela, muito apimentado, com muitos temperos, muitas ervas e especiarias, o que com certeza vai me pedir para harmonizar esse prato? Esse galega, que tem, então, esse grau de frutado, de picância e de amargor bem elevado, né? E aí, com certeza, aqui eu vou ter uma harmonização bem legal,
né? Bem que o tempero da carne, né? O tempero desse ragu acompanha, então, as características desse azeite, tá? E também, por outro lado, né? A gente sempre tem aquele preconceito de não usar o azeite em doces, em sobremesas. Eu adoro usar azeite em doces, em sobremesas, né? E o doce é o único, digamos assim, o único sabor que a gente pode harmonizar de duas maneiras, né? Ou acompanhando o sabor, que nem a gente fez com a carne, ou por contraposição. Então, neste caso aqui, eu poderia usar esse Galeda, que tem picância, que tem amargor, mas se eu for usar digamos assim, o quesito de harmonizar, de acompanhar os sabores, então com certeza esse blend aqui, que é um azeite mais maduro, vai fechar muito bem com esse creme de baunilha e figos grelhados aqui que eu fiz, né? E não deixem de experimentar azeite com sobremesas, com frutas, laranjas cortadas. Vocês vão se surpreender, porque realmente fica delicioso. Que água na boca que me deu. Nossa. E que horas é o jantar, Isabel? A que horas é o jantar? Aqui, pode vir, pode chegar. Eu acho bacana e curioso essa questão do uso do azeite nos doces sobremesas, né? Também tem, eu me lembro que numa das colheitas vocês fizeram um brownie também. É rico também essa diversidade, né? Bombom de azeite oliva. Azeite com chocolate vai muito bem, né? Eu brinco que é uma espécie de Romeu e Julieta, assim. Muito bom. Porque eles se compõem muito bem juntos. É uma mousse de chocolate feita à base de azeite, dependendo do frutado do azeite que você escolher, é sensacional. Ano passado eu tinha uns arbosanos muito bons aqui, que estavam com fruta muito intensa. Ele acrescenta uma camada de complexidade no sabor da mousse e fica maravilhoso. Olha é um mundo a ser descoberto, né? E você aí, Paulo, você usa muito no preparo da caponata? O que é a tua receita? Fala para nós do segredo aí. O meu segredo é preparar os extra virgem numa caponata que a gente faz aqui. O Sandro acho que já conhece ela. Já conheço. Eu não conheço. Vai se conhecer. Uma coisa importante também, né, é todo esse tabu que as pessoas têm de cozinhar com azeite, né? Que bom que você falou disso. Com azeite. O azeite de oliva é uma das gorduras mais estáveis. E o extra virgem, então, pela presença de polifenóis, é mais estável ainda. Ou seja, ele começa a queimar bem depois de outros óleos, né? E, digamos assim, o que acontece é que isso tem uma cocção muito demorada, um pouco da parte sensorial tu vai perder, né? Em cocções rápidas até se mantém, tá? Mas em termos nutricionais, em termos de saúde, que muitas pessoas falam que vai virar uma gordura saturada, vai virar uma gordura do mal, enfim, não tem nada a ver, né? A gente até não cozinha tanto com azeite de oliva em função do preço, né? Porque a gente, né, paga caro pelo azeite de oliva, né? Diferentemente lá do espanhol, enfim, que usa. Mas pode usar tranquilamente, né? Quem puder, quem curtir, quem, né, tiver o azeite ao alcance ali, é uma gordura excelente para cocção, para se usar na cocção, durante a cocção. Ouçam a nutricionista que entende disso está falando. Pode aquecer o azeite à vontade. Pode. Esse é um dos grandes mitos também dos consumidores, né, Paulo? Tanto que o azeite, o ponto de saturação dele é entre 200 e 205 graus. Por exemplo, a fritura de um pastel, 75 graus, perfeito, sem problema algum. Tem uma situação que azeite aquecido não é bom. Tem uma só, que faz muito mal. É a forma como ele era usado na Idade Média, nos castelos espanhóis, né, em que eles despejavam azeite quente por cima dos inimigos, para os inimigos não subirem no castelo. Aí eu garanto que faz muito mal. Será que era extra virgem de primeira pressagem também? Não era.
Não era, e nem isso era. Gente, Era o lampante. Lampante. inclusive, tem estudos que mostram que fritura feita com azeite de oliva, a fritura fica excelente e o alimento absorve muito menos gordura que feito com outras gorduras. Né? Então, já tem vários estudos mostrando isso, né? Que para fritura o azeite de oliva é excelente. Mas, claro, a gente cai naquele gargalo nosso que é, de repente, o valor, né? Então, Claro, a gente acaba usando outros óleos para fritura, mas está comprovado aí que o azeite é uma excelente gordura para se fritar. E é engraçado que as pessoas nem lembram que numa prova oficial, no painel, como a Isabel falou, ou numa competição, a gente bebe o azeite, né? De vez em quando eu recebo alguém aqui em casa, semana passada eu recebi um amigo, o único amigo que a gente recebeu agora nos últimos meses para poder ter alguém em casa, né? E aí eu abri 2 garrafas e aí eu queria ver o que ia ficar melhor, tá? Como assim? Você vai beber? A gente bebe, né? Numa prova que você prova 30 azeites por dia, numa competição, você bebe um pouquinho do azeite. E sai ótimo, a pele fica ótima, não tem perigo. Não tem problema. Fica super bem mesmo. Pessoal, a gente já está se aproximando aí do final do programa e uma outra dúvida muito frequente do consumidor, que eles sempre falam mas aonde eu encontro esses azeites? Aonde que eu consigo comprar esses azeites? Que eu não vejo. E realmente a gente sabe que não estão nas grandes redes de supermercados, né, Paulo? Por questões aí de até questão de logística, até mesmo de comércio mesmo, enfim. O que dizer para essas pessoas assim que nos perguntam, né, aonde comprar os azeites de oliva? Ok. No supermercado não se encontra ainda, o Emerson, por uma razão bastante compreensível. Nós não temos ainda escala de produtividade para atender grandes redes de supermercados, né? Então, onde é que você encontra azeite? Na Feira do Azeite em Porto Alegre, direto com os produtores. Aí você pode entrar no site do Ibroliva, lá tem vários produtores, né? Tu compra. Algumas casas especializadas em azeites vendem os azeites gaúchos, né? Algumas delicatessen, quer dizer, são pequenas lojas e especializadas. No grande supermercado, por enquanto ainda não, né? Mas fica essa dica. E se você for numa loja pequena, um mercado não, mas uma loja pequena de produtos gourmet especiais e não tiver, pede. Fala que você ouviu falar que tem azeite gaúcho do bom, fala, eu queria comprar para estimular o mercado também. Vai ajudar. Pessoal, como eu disse, já está chegando o final, se aproximando do final do programa, mas eu queria agradecer, começar com você, Isabel, a sua presença, suas informações, esclarecimentos, enfim, foi maravilhoso, passou rápido, mas passou rápido porque é bom. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Paulo, da mesma forma, muito obrigado aí pelas informações, até uma próxima. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Sandro, você sabe que tem passagem livre por aqui, é só quando quiser para voltar, e nós todos te agradecemos mais uma vez aí teus esclarecimentos, um pouco de ensinamentos. Valeu? Obrigado. Obrigado, até breve. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Agro Urbano fica por aqui, voltando semana que vem. Vamos em frente.